Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da VUNESP. Essa questão nos fala um pouquinho sobre movimento uniformemente variado e também associando um pouquinho a movimento uniforme. Então, tipos de questões, essas questões é bem antiga, né? Então era bem característico esse modelo, essa forma com que eles cobravam, mas é sempre bom você ter essa noção de tempo de reação, questão bastante clássica que é costumeiro cair. Então vamos resolver com a gente? Bora lá. Então se você não está inscrito aqui, se inscreve no canal, nos ajude, dê seus likes aí para ajudar cada vez mais a gente, ó. Então ele fala que o tempo de reação, o intervalo de tempo, ele até justifica o que é esse tempo de reação, o intervalo de tempo entre o instante em que uma pessoa recebe a informação e o instante em que ela reage, né? Tá bom. É de 0,7 segundos. Então o que a gente pode dizer? Você vai ver até que por exemplo, eu estou lá e vejo um obstáculo na minha frente, né? Eu tenho um tempo em que eu mando a informação para os meus pés para eu pisar no freio. Não é automático. Eu vi um obstáculo na minha frente, eu paro imediatamente eu já começo a frear. Não, passa um ligeiro tempo, que no caso é desse motorista 07, que aí sim ele começa a frear. Tá? Então, essa é o tempo de ação. E os freios podem reduzir a velocidade desse veículo a uma taxa de máxima de 5 metros por segundo a cada segundo. O que isso revela para a gente? Ó, que a aceleração dele, essa informação que ele nos trouxe aqui, eu vou até trazer para cá essa informação, ó, essa informação aqui para a gente quer dizer que a aceleração desse corpo é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, como ele tem uma variação aqui, uma redução da velocidade em 5 metros por segundo a cada segundo, isso revela para a gente que a aceleração, vale a pena lembrar também, que a aceleração é ΔV sobre um ΔT. Né? Veja, se a variação dele aqui é de menos 5, né? Por exemplo, imagine que ele estava a 5 e foi para zero. Zero menos 5, a final, variação é final menos inicial em um segundo. Isso aqui dá menos 5 metros por segundo. Esse é só um exemplo ao quadrado. Poderia ser 5 e 10, ou seja, a final é 5, a inicial é 10. Isso revelaria para a gente que a aceleração do corpo dele é menos 5. Então, supondo que ele esteja viajando com uma velocidade constante de 10 metros por segundo, ele quer que a gente determine, primeiro, o tempo mínimo decorrido entre o instante em que ele avista algo inesperado e que aciona os freios, até o instante em que o veículo para. Então, veja. Primeiro, eu tenho o tempo de reação aqui dele. Eu avistei. Então a gente vai falar assim, ó, o tempo de reação é a primeira coisa que a gente vai ter que ter aqui, ó. Ele starta o cronômetro quando ele avista algo inesperado. E aí desse início da cronometragem passam-se 0,7 segundos. Esse é o primeiro momento em que já passou. Então eu tenho que somar esse tempo no final. Só que aí o que vai acontecer? Ele estava vindo a 10 e parou. E eu tenho aceleração. Então, se eu tenho a velocidade inicial, a final e a aceleração, a melhor das soluções para a gente é usar o vovoat, né? Um bom e velho vovoat aqui. E aqui que a gente encontra? A velocidade final é zero, ele para, então até o instante que ele para. A inicial é 10, mais menos 5, que é a aceleração, vezes o tempo. O que a gente vai fazer com esse menos 5? Passar para o outro lado, isso vai virar 5t é igual a 10, logo o tempo aqui é de 2 segundos. Então veja, a gente tem aqui dois instantes, né? O instante do tempo de reação e aqui a gente pode falar que esse aqui é o tempo de frenagem, né? Que ele está freando aí. Então, no total, a pergunta dele, o tempo mínimo decorrido, a resposta que eu vou para ele conseguir de fato parar, vai ser o 0,7 mais os 2 segundos. Isso vai dar um tempo mínimo aqui para ele poder parar de 2,7 segundos. 2,7 segundos, essa é a resposta que nós estávamos procurando para esse item A, tempo mínimo aí, que é os 2 segundos da frenagem, mais os 0,7 segundos aí do tempo de reação, tá bom? Então essa daqui a gente já deixa como solução para esse item A. Agora veja, ele também quer a distância percorrida
nesse tempo. Bom, vamos fazer então. A gente vai ter que fazer a mesma lógica, né? Que é a distância que ele vai andar sob o tempo de reação com velocidade constante. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui é no tempo de reação. Tempo de reação. No tempo de reação, aqui, ele está com velocidade constante, porque ainda ele não está pisando no freio. Então, sobre 0,7 segundos, como a velocidade dele é constante, a gente pode usar a equação da velocidade. Velocidade é ΔS por ΔT. Perceba que agora a gente está fazendo aqui a distância, tá? Então a velocidade com que ele estava era de 0,7, 0,7 não, de 10 metros por segundo. O ΔS eu vou descobrir e o tempo que vai passar é de 0,7. Ou seja, só nesse intervalo de tempo aí que ele percorre, ele andou 7 metros. Esse é o primeiro momento aí, que é o do tempo de reação. Então, como eu estou ainda sobre velocidade de 10 metros por segundo, durante 0,7 segundos, que é o tempo de reação, ele andou 7 metros e continua com essa velocidade. Aí começa a frenagem. Vamos fazer a frenagem, ó. Na frenagem, o que que eu tenho, né? Eu tenho aqui, ele vai parar, ele estava com essa velocidade e com essa aceleração. E aí, o melhor, acho que é a melhor solução que a gente pode fazer é o Torricelli. É claro que aqui você vai falar assim, ah, mas a gente tem o Torricelli aqui. Se você usar a gente tem o tempo aqui. Sim, se você usar o sorvetão, também vai dar a mesma coisa, não tem problema nenhum. Não tem por que dar um valor diferente. Bom, usando o Torricelli, que são os dados originais que a gente pegou aqui, a gente sabe que ele vai parar, a velocidade inicial dele é 10, mais 2 vezes menos 5, que é a aceleração, vezes o ΔS dele aqui. Então, fazendo esse cálculo, né, isso vai dar 0 é igual a 100 menos 10 ΔS. Então isso vai revelar para a gente que o ΔS dele passa para lá 10, né? 10 ΔS é igual a 100. Esse ΔS vale 10 metros aqui. Vamos chamar desse ΔS aqui de ΔSF, pode ser? Porque daí fica só para a gente saber que ele é o da frenagem. Então marcar aqui o ΔS da frenagem, esse aqui eu vou chamar de ΔSR. Então, para que a gente possa fazer a distância total percorrida, vou chamar de ΔST de total, ele vai ser a soma do ΔS de reação mais o ΔS de frenagem. Ou seja, vai dar 7 mais 10. Assim, a gente descobre que o ΔS total aí dele é de 17 metros e assim a gente chega lá na nossa solução que a gente estava procurando 17 metros que ele andou desde que ele observou o que que era aqui? É o algo inesperado, né? Ele não falou o que que era, ele avista algo inesperado até o instante em que ele de fato parou. E aí ele para com velocidade zero. Então é isso. E aí a gente chegou nas duas respostas possíveis para vocês: o tempo mínimo o tempo de reação mais o tempo de frenagem e depois o ΔS total, o ΔS de reação e depois o ΔS de frenagem. Beleza? Então, com essa solução a gente chega aqui, deixa eu só marcar bonitinho aqui para você, essas duas